Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada do podcast SPI, Ser uma Profissional de Impacto. E eu, Marina do Alibe, juntamente com a... Eu sou a doutora Luciana Gasques e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é médica cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em em medicina de saúde. Em ciências da Em saúde. Ciências da Saúde pela UFMT, especialista em medicina de estilo de vida e é minha amiga pessoal, doutora Natália Camarão. Nath, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente para falar sobre essa especialidade tão bonita que é a cardiologia e sobre como a sua vida e a cardiologia elas estão entremeadas, né? Eu que agradeço o convite de vocês. Eu sou super fã do trabalho, tanto a parte profissional quanto a parte pessoal. As pessoas que vocês são e que representam para mim são pessoas que me inspiram e eu sou assim muito honrada de estar aqui deste lado conversando com vocês. Que bom. E saiba que você foi, a hora que a gente pensou, né, em convidar, você é tão uma inspiração também para nós e a forma como você está levando hoje, não só a sua comunicação com a cardiologia que você quer propagar, com o estilo de vida, com a medicina do estilo de vida, mas como você conseguiu colocar a sua essência e se conectar talvez muito mais com os pacientes que você gostaria de atrair. Então conta pra gente como essa história, essa jornada, doutora Natália. Olha, essa jornada, doutora Natália, começou há um tempo já, né? Eu entrei na faculdade com outras ideias, mas sempre tive uma veia empreendedora. Tanto é que durante a faculdade, para me manter, eu tinha um negócio em eventos e Olha. sempre pensei que talvez eu não seria essa caixinha que a maioria das pessoas fazem, né? Esse caminho. Não por ser pretensiosa, mas porque era uma característica minha. E aí eu me apaixonei pela cardiologia já no quase para o 4º ano da faculdade, Uhum. e tudo que era de cardiologia eu acompanhava e queria saber e queria estar junto, e era na residência de clínica eu já estava com as meninas da cardio, na residência de Uhum. cardio eu queria fazer tudo primeiro, era aquela residente bem fominha mesmo, em relação ao procedimento, a saber das coisas, então assim, eu vivi a cardiologia intensamente, vivo hoje, e sou muito feliz no que faço. Em relação a empreender nessa parte da saúde, eu já meio que sabia que eu ia ter um voo solo, sabe? Porque eu vi algumas demandas e sentia a necessidade de ter o meu canto, da minha forma, do meu jeito, e encarando uma estrutura gigante, né, que já havia no mercado, e toda uma decisão financeira de partir ou não para o ramo da cardiologia e de todas as demandas que ela precisa, um consultório estruturado, eu optei por abrir um consultório no meu quase primeiro ano aí de faculdade, após a residência. Então, Nath, assim, só pra quem tá acompanhando, a gente tem bastante médico que assiste a gente. Logo que você terminou a residência, você já começou a atender, começou a dar plantão, como que foi esse primeiro contato da Natália, acadêmica, entrando pro mercado de trabalho? Como que foi essa transição? Nessa parte, acho que eu fiz o que muita gente faz, vai para o plantão e começa a atender em consultórios de professores, né, que Uhum. acompanharam e acabam convidando a gente para atender. E eu sou muito grata, né, a todos os meus mestres que me deram oportunidade, e aprendi muito. Até hoje tenho pacientes que eu compartilho coisas que para eles são mais interessantes do que mais voltados para eles do que para mim. Enfim, eu tenho muita gratidão a todos, sabe? E nesse contexto eu fiz muito plantão. Tive que fazer Uhum. durante um bom tempo, até porque eu fiz um investimento na clínica muito alto. E esse Aham. investimento, ele não se pagou nos primeiros anos, né? Então, eu tinha que ter aquela renda basal para pagar o investimento. Então, foi da onde? De plantão. E Sim. aí eu fiz toda essa jornada e teve um momento que eu vi que o consultório estava pedindo mais meu tempo e também tendo outras demandas. Eu optei aos poucos de sair do plantão, sair do consultório dos outros colegas, de clínicas de outros leads e fui para meu voo solo. Sabe uma coisa que você está falando que eu acho que
pode ajudar muitas pessoas, porque você tinha clareza do que você queria, aonde você queria chegar. Mas que a gente precisa estar disposta em algum momento a fazer. Então, o plantão, ele foi necessário para que você pudesse alcançar o que você gostaria. Então, muitas vezes, o plano de saúde, ele é o início para muito, mas se eu sei que eu quero construir meu consultório particular, como eu vou fazendo? Então, você vai diminuindo os planos. Então, esse olhar que você tinha clareza. Você tinha uma mentalidade de crescimento, a mentalidade de empresária, mas você estava disposta a fazer o que era necessário para naquele momento você construir o que você gostaria, né? Então essa clareza foi fundamental. Eu sempre tive comigo um pouco também da minha característica de ser mais teimosa em relação a alguns objetivos, de fazer e conseguir as coisas o custo que fosse necessário. Se eu tinha aquele objetivo, nossa, Natália, mas esse investimento é muito alto. Eu, sim, eu vou conseguir fazer. Olha Eu vou isso. me dedicar e vou dar conta. É, Eu sempre tive isso, sabe? é. Então, às vezes eu tenho dificuldade de desistir dos meus objetivos. Então, aquele objetivo de abrir o consultório era meu, então eu não ia nada que me falasse, se alguém falasse assim, você é louca. Ah, mas quem você pensa que é? Fulano tá aí há 30 anos no mercado, ele juntou com mais 3 para abrir, você sozinha quer abrir? Eu falei: "Eu quero, eu quero". E aí é aquela coisa, né, você não escuta vozes, assim, que muitas vezes vêm, Incentivam. né. Uhum. Você escuta mais vozes que não te Negativas, né? propagam para não dão, assim, aquele impulso. Então eu acabei, assim, não falando muito disso para muita gente. É importante ter uma família que te apoie, né, Isso. nesse Alguém que momento. te apoie, né, nem sempre vai É, vir da família. família. E aí você fala sobre teimosia, né, e eu tenho um professor que ele sempre cita Napoleão Hill, a diferença de teimosia com persistência, né. O Uhum. teimoso, ele continua sempre na mesma direção e aí não dá certo, ele bate de novo, ele bate de novo. E o persistente não, ele tem o objetivo dele, mas ele vai, buscando até dar certo, ele vai parar só quando der certo. Então eu vejo você mais como persistente do que como teimosa. Perfeito isso. E, Nadi, tá, mas aí quando você quis abrir seu consultório, hoje, pra quem não sabe, a doutora Natália tem uma clínica cardiológica. Você optou primeiro por abrir um consultório, uma salinha com 2 cadeirinhas pra você atender ou não? Falou, não, eu já vou pra clínica do jeito que eu quero, no futuro. Como que foi isso? Falei, fui com tudo. Comprei o melhor eco que tinha na época, a melhor esteira, comprei os aparelhos que são necessários para eu pelo menos fazer o básico da cardiologia, sala, secretária, todas de um consultório. Eu poderia rodar mais ou menos quase todos os exames de cardiologia ali dentro, exceto uns bem específicos, né, que fazem fora, até exames mais de imagem, que já não é o contexto de quase nenhuma clínica cardiológica. Mas o que tinha na clínica da pessoa X, que já estava há 30 anos, tinha na minha clínica Isso, também, sozinha. sozinha. Muita É um ato de coragem. coragem, É. né? É um ato de Eu coragem. olho para trás e percebo que eu fui muito audaciosa, porque eu via gente, foi um bolo, assim, de coisas que eu adquiri, eu falei: "É isso que é o melhor que tem no mercado? Então eu quero um desse", mas assim, não, eu não vou comprar 10, né, eu falei: "Vou comprar um, aí vou comprar um desse, vou comprar essa esteira que é a melhor, eu quero essa esteira. Ah, esse eco que é o mais, que dá, faz tal coisa, e que vai me permitir fazer algum diagnóstico X, Y, sim, é esse, então eu vou comprar". Uma menina recém-saída, eu falo: "Que Mas audácia". você falou para mim das vozes que muitas vezes a gente não encontra pessoas para nos incentivar na jornada, mas eu acho que o que mais limita as pessoas são essa voz interna, que é o que você não tinha. Essa voz interna que falava assim: "Você não vai conseguir", ou "Quem é você para conseguir isso? Olha o seu professor que está há 30 anos". Então essa voz interna é a que mais faz as pessoas paralisarem ou não buscarem os seus sonhos. Então isso você não tinha, né, É. e aí por toda a sua história, mas foi talvez esse o que fez você ter coragem. Então assim, eu vou investir, vai ser um investimento, mas eu estou disposta a encarar isso aqui, porque eu quero construir. E uma coisa que aconteceu também, que muita gente pergunta, ai, sim, tanto é que até hoje tem muita gente que acha que eu não sou dona da clínica, pensa que eu tô ali também com outras pessoas. Eu falei, gente, eu também optei por não ter sócio naquele momento, porque eu entendi que nem todo mundo tem essa mentalidade de pagar o Entendo. preço. Você vai pagar o preço de ficar 2 anos atendendo num lugar que você não vai tirar o seu prolabore? Perfeito. Ah, talvez isso podia construir um ruído de amizade entre uma colega minha, por exemplo, que eu chamasse. Essa pessoa não ia estar disposta, não ia ter, ia dar lá os 3 meses, ela queria ver o dinheiro entrar, e esse dinheiro não ia entrar porque estava numa fase de investimento.
Sim. Então, eu optei por não ter esse estresse do sócio, porque naquele momento eu via como estresse. Mas tem gente que tem essa opção desde o começo, ok, está tudo alinhado, mas eu não via isso como ainda uns bons olhos com o tamanho de investimento que eu ia fazer e o tempo que ia se levar para pagar. Então, eu sabia que ia ter carregar pedra por algum tempo, sabe? Por isso que eu não optei por entrar com ninguém, não foi porque eu acho que eu sou melhor, mas é porque eu não queria esse tipo de estresse, nem ter nenhum ruído com algumas pessoas que eu tinha mais afinidade aí na cardiologia. Eu falei: "Não, tá ótimo nossa amizade assim, então eu prefiro Preservar. começar esse negócio e pagar o preço e no futuro, se fizer sentido para mim, eu posso chamar alguém para estar comigo, etc". E Nath, uma coisa que você construiu foi um modelo de negócio, porque a partir do momento que você abre a sua clínica, que você tem esse ato de coragem, né, encara tudo isso, você precisaria colocar outras pessoas para trabalharem. Não eram sócios, mas para rodarem todos esses exames, todas essas máquinas, você precisaria ter outros colegas ali. E eu vejo que uma das maiores dificuldades é a gente encontrar pessoas com modelos mentais parecidos ou próximos com o nosso, para também enxergar aquilo, mesmo eu não sendo sócia, isso aqui eu quero ver crescer. Você passou por essa dificuldade para colocar outras pessoas para trabalhar na sua clínica? Eu passei por essa dificuldade, chamei alguns colegas. Hoje tenho um time que já está comigo há algum tempo e estão bem alinhados com o nosso Proposta. pensamento. São pessoas éticas, que eu não abro mão disso, são pessoas acessíveis, responsáveis e que eu tenho um grande prazer em trabalhar. Mas algumas pessoas rodaram antes disso, né? E para essas pessoas, às vezes não fez sentido aquela jornada e tudo bem, a jornada dela era outra, ok. E o que eu não acho é que a gente, às vezes, estar num lugar que a gente também não sinta pertencido àquele lugar, né? Essa sensação de pertencimento. Então, eu sempre busco que esses profissionais que hoje estão lá estejam alinhados ao nosso pensamento, ao meu pensamento, ao pensamento de atender bem, de acolhimento. E graças a Deus, acho que não é um grupo grande, mas é um grupo coeso, sabe? Um grupo bem alinhado. Perfeito, Nath. Assim, ouvindo a sua história, é muito interessante como você, é super jovem, já teve, assim, essa mentalidade de produzir, de pensar no seu modelo de negócio, às vezes intuitivamente, às vezes você não Uhum. sentou um dia com papel e Desenhou. caneta e falou, eu vou construir esse modelo de negócio. Você foi fazendo. Uhum. E isso que você falou, de você conseguir encontrar pessoas com uma mentalidade parecida, porque o mais difícil quando você tem uma clínica e não só um consultório, que daí não é só mais você, é uma equipe, é que o paciente que passar pela doutora Natália ou que passar pelo doutor X e doutor Y, ele não saia com uma sensação totalmente diferente de, no dia que eu passei com a doutora Natália foi incrível, mas no dia que eu passei com o doutor X ou Y foi péssimo, eu fui mal atendido. Então, você conseguir construir isso super jovem, em início de carreira e talvez intuitivamente, é muito bonito, assim, é admirável, né? Eu fico feliz de chegar até aqui e assim, outro dia a Lara criou um conteúdo sobre cardiologia, sobre o dia do cardiologista e eu me emocionei, porque eu me vi lá essa pessoa que sonhou e hoje chegando não na perfeição, longe disso, mas num futuro aí que eu vislumbro que está sendo muito bom, que está sendo uma coisa que eu me orgulho, que eu não precisei fazer nada de errado para estar ali. Eu hoje tenho alinhado com os propósitos e tenho construído um network, um grupo de pessoas que eu posso recorrer em relação a, olha, me dá um conselho sobre isso. Eu acho muito importante isso, sabe? Você ter pessoas que Essa também troca, né? essa troca, essas pessoas, um ambiente que te faça também melhorar. Eu vejo às vezes seu modelo de negócio, Lu, eu vejo seu modelo de negócio, Mari. Isso não me dá nem um pouco de inveja, isso me inspira. E eu quero aprender com vocês como fazer isso, e às vezes eu tenho uma dúvida ali, e aí a Lu já abriu a clínica dela para a gente entender o modelo de negócio dela, você também já abriu todo a sua forma de trabalho para a gente entender o seu modelo de negócio. Então, isso me dá uma satisfação, porque tem profissionais que repelem.
algumas Sim. pessoas boas, assim. Graças a Deus eu tenho atraído, e lógico porque eu também quero estar, mas Você graças a falou Deus eu tenho tudo. mantido essa atração por pessoas que querem o melhor, que buscam a excelência no trabalho. Isso é muito mais do que eu falar: "Nossa, agora eu tô ganhando milhões". Nem é esse o objetivo. O objetivo é você ser lembrado pelo que você entrega. Isso é legado. A gente estava falando isso Hoje no hoje almoço, no é. almoço, que é muito mais importante do que a satisfação financeira, é o que você tá deixando, não só para os seus filhos, mas o que você tá deixando para as Que pessoas, passam né. pela sua Uhum. vida, né. Sim, sim, é uma entrega muito maior, ali da questão do sacerdócio como se fosse um sacrifício, mas não é questão de sacrifício, mas o que que você deixou ali para o paciente de, como você falou, de legado, o que que você entrega para esse paciente, como que você enxerga como marca de cardiologista, por exemplo, o que que você é? Um cardiologista relapso ou um cardiologista que é humano? Eu passei por todas as fases de entender esse processo. Talvez lá no começo eu não entendia muito isso, eu achava que era fazer o consultório e naturalmente as coisas, aconteceriam. Sim, aconteceu coisas naturalmente, mas em relação a eu entender que o paciente precisa de uma jornada diferenciada, de que uma coisa que nem todo mundo entrega, eu precisava entregar, tem coisas que eu não tinha, que eu precisei, desenvolver, isso tem sido mais consistente agora. Olha, a Natália de há 10, 9 anos atrás, Hum. talvez se fosse uma Natália que, estava muito preocupada com o paciente entender que aquilo era tecnicamente eu estava passando o melhor remédio. Hoje a Natália não, ela também se preocupa com isso, mas quer entender Muito o além. paciente muito além disso, quer acolher esse paciente de uma forma melhor, quer fazer algo que ninguém faz, que às vezes eu ouvi. Eu percebi que de todas as complexidades que tem na cardiologia, eu vou colocar não sei o quê, uma válvula diferenciada e agora você só deita na maca e sai com uma válvula diferente, isso é lindo. Do ponto de vista científico é maravilhoso, mas aí eu percebi que a gente estava se perdendo naquilo aqui, ó, da escuta. E aí eu principalmente, assim, fui muito impactada com a questão da medicina e estilo de vida. O como eu precisava desenvolver mais a escuta, o acolhimento, que coisas que psiquiatras fazem muito bem, né. A gente estava se perdendo numa Perfeito. especialidade que é clínica, que é a 80% dos diagnósticos é na escuta. Então eu comecei a voltar para essas características e falar: "Bom, eu aqui, Natália, tenho um negócio, mas eu também sou a doutora Natália, cardiologista focada em medicina de vida, que quer muito mais do que uma entrega apenas de uma medicação, quer Um mais". diagnóstico, né. Então é essa agora, eu dei esse start nisso e tô, assim, num caminho que pra mim, eu tô muito satisfeita e muito tranquila, me dá paz. Não é uma coisa que me dá ansiedade, como algumas trajetórias que a gente tem. Nath, e agora, assim, falando sobre, dificuldades e desafios, né. Quando a gente se forma em medicina, e quando a gente cai no mercado de trabalho, tem algumas coisas que a faculdade não preparam a gente, Aham. né. E o que que você achou, assim, que foi o seu maior desafio? Olha, meu maior desafio foi a gestão financeira e a gestão mesmo, de ali de processo, sabe. Você saber fazer uma intubação é um processo, mas é um processo técnico de Uhum. Perfeito. médico, né, que tem ali suas nuances. Mas você saber que existe todo um processo por trás desde um atendimento no WhatsApp, que tem um processo por trás de uma marcação de uma consulta, que isso precisa ser validado, que isso precisa estar coerente com o seu negócio, que isso tem que estar alinhado. Isso aí para mim foi, assim, um divisor de águas quando vocês falaram sobre essa questão do atendimento, sabe. Eu É. achava que era intuitivo. A gente acha. E quantos médicos, né, a gente às vezes tenta marcar uma consulta, e aí você vê um atendimento, assim, péssimo, e você fica o médico não deve nem estar ciente do que tá acontecendo. A maioria dos Exatamente, médicos não está, né. exatamente, E eu foi isso. acho também, que a gente passou por uma grande mudança. Hoje as pessoas elas valorizam isso, porque antes talvez era algo muito pouco explorado, considerado, porque talvez as pessoas não de fato não va hoje não, eu quero uma experiência. Então eu até falei isso para a Lu hoje, eu falei: "As pessoas estão dispostas a pagar por algo que realmente atenda a necessidade dela". E é isso que você falou, as pessoas precisam ser escutadas, né, elas precisam ser ouvidas, muito além da prescrição de um medicamento. Então essa abordagem, eu acho que você tem comunicado isso de uma forma muito clara e você conseguiu unir com a sua essência. Só que você está falando isso, né, acho que você foi muito intencional com a palavra
sentido bom, do intencional, você se colocou nos ambientes que você gostaria, Nath. Então as suas referências, não estou dizendo nem, né, da gente, mas assim, acho que você, a sua trajetória, a todo momento, você esteve onde você, aqui que eu preciso chegar, então qual é os ambientes que eu preciso estar? Quais são as pessoas? E aí você vai buscando. Então eu acho que essa constante evolução e busca, ela faz parte. Ninguém tá, é um lugar aqui, né? Cheguei aqui, eu quero chegar. Não. E você fez uma coisa que seguiu o seu propósito. Qual é a cardiologia que você queria realizar? Então, agora que cada vez você consegue fazer aquela consulta, seu olho brilha só de você falar, isso é nítido, né? Eu fico muito feliz de estar indo para este caminho mas lógico que isso não é uma coisa só mar de rosas. Eu tive que fazer estruturações na clínica, remanejos, eh, até que dizer não para algumas coisas que vinham de costume aí para no mercado e estratégias de atendimento, de agenda, de falar não para algumas outras coisas que Perfeito. talvez as pessoas falem: "Ah, mas todo mundo faz". Eu falei: "Pois é, mas eu não hoje não faz mais sentido para mim". E é difícil até E tá explicar tudo bem. para algumas pessoas isso. "Ah, mas você não atende, convênio mais?" Eu falei: "Não atendo mais convênio por conta disso, disso e disso". E assim, você vê muita gente indo embora, mas você vê muita gente que chega por questões de que vê valor na sua consulta. E muitos que Uhum. ficam, e tá tudo E bem. e aí, Nath, vamos aproveitar e falar dessa sua decisão, Perfeito. né, de parar de atender o convênio. Como que ela veio, quando que ela veio, por que que ela veio, quais foram as dificuldades, que você enfrentou nesse momento? Tá sendo assim, tudo muito novo, mas eu já posso te dar uma experiência aí, né, para vocês. Então, assim, quando eu comecei a atender lá na clínica mesmo, eu já não tinha essa questão de atender volume. Era uma dificuldade. "Ah, eu não consigo colocar 12 pacientes no consultório numa manhã e atender". Era tudo eu sempre tentava expandir mais a consulta, fazer mais coisas, e aí acabava que não conseguia atender nem 5 às vezes, sabe, eu sempre extrapolava o meu tempo. E aí com o tempo eu fui construindo ferramentas, adquirindo curso, fiz a especialização lá, em medicina, me deu mais repertório para Perfeito. estruturar uma consulta. E eu vi que não é possível eu entregar uma consulta em 15 minutos, do jeito que eu quero, eu, Natália. Isso. Isso se faz sentido enfim, não é mais possível. Então eu falei: "Gente, eu vou precisar agora de um tempo maior com esse paciente, de uma entrega maior, para eu entender também que eu preciso disso para ele ter o resultado", Resultado. porque doença crônica não é uma coisa pontual Uma ali. intervenção que você vai fazer. Não, todo e é medicina baseada em evidência, muitos estudos mostram que terapias específicas, quando você coloca ao longo prazo esse paciente em relação à alimentação, exercício físico, até a cessação, por exemplo, de um tabagismo, promove para esse paciente longevidade e também ele não vai ter necessidade de tantas intervenções terapêuticas, às vezes, assim, como um remédio. Então isso para mim faz sentido. Eu falei: "Ah, faz sentido isso aqui, porque eu não quero meu paciente só com um monte de remédio e sem mudar nenhum desfecho". Então eu falei: "Agora eu vou para realmente entregar isso". Para isso existe toda uma entrega, toda uma mudança aí no consultório, e não tem mais condição de eu atender lá na clínica nenhum paciente convênio, porque o Uhum. convênio, obviamente, tem essas questões, né, que é do mercado. E eu não tô colocando a minha precificação do mercado, tô colocando a minha precificação da Tá. entrega. E aí é diferente, a visão é outra, os valores são outros. Não simplesmente, porque tá né, valor de preço. É o que que eu tô entregando, Isso, sabe? perfeito. Isso eu tenho clareza É a doutora cada vez Natália. mais disso. Hoje se alguém falar, eu entendo que tem, que pode fazer sentido para um, para outro. E tudo bem, eu estou muito feliz com essa decisão e estou tranquila, os enfrentamentos é de questionamentos mesmo, e aí a gente explicando para o paciente, como eu acho que tudo na vida, se você explica, as pessoas entendem, Consciência, né? é Uhum. É. questão de validação ali. Não, e você falando até como, porque existe um fator que você não consegue entregar no, né, quando você tem de volume, que é o tempo. É o tempo com o seu paciente. Então, para você entregar essa consulta de valor, você precisaria
ter esse tempo maior. E eu acho que essa clareza que você disse, que você precisa comunicar para um paciente e não se cobrar, porque muitos, quando a gente faz a transição do convênio para o consultório particular, muitos pacientes não vão ficar, porque eles são pacientes do convênio e eles muito podem não ter condições, né? Mas entender que outros vão chegar, e aí você passa a se comunicar. Eu escutei de uma paciente que ela passou em consulta com você e falou: "Pela primeira vez eu me senti ouvida". Ela falou, ela não falou das minhas patologias, ela não ficou falando, porque eu sou diabética, hipertensa, ela falou sobre mim. E isso, escutar, né, quando eu perguntei: "Quem é essa cardiologista?", e ela me disse seu nome, eu falei: "Então eu sei". Por que você sentiu essa sensação? Porque exatamente você olhar o paciente, cada ali, ele é o único que está ali. Então, muito além né, dos diagnósticos. E para isso, você vai precisar comunicar. E você tem construído isso, abordando até na sua comunicação, muito esse diferencial que você entrega hoje, né, Nath? Eu tenho procurado até a questão mesmo de você vai conversar com o paciente, você vai conversar sobre o quê? Eu quero conversar sobre tudo. Porque qual que são as esferas, às vezes, de uma patologia? Às vezes a esfera desse paciente não é em si a hipertensão, é o estresse crônico que ele tem vivido. Olha só. E aí, eu atingindo esse ponto dele, eu consigo entender o contexto dele e talvez fazer uma intervenção ali pontual. Mas você vai ser psiquiatra, psicólogo? Não, eu só vou ser Um agente da uma vida. agente de saúde É ali na isso. vida dele, mas uma coisa mais assertiva. Porque o que Hum. é mais fácil para mim, vou ser bem sincera, é passar um remédio. Eu sei todas as doses dos remédios possíveis, mas eu não quero só isso, porque isso não é sustentável, isso não vai trazer desfechos positivos para esse paciente. Uhum. Mas o fato de eu entender que o contexto dele é de um estresse crônico e dar um tempo e sugerir algumas outras Intervenções. intervenções, às vezes é mais assertivo do que uma medicação a longo prazo. Não que ele Hum. não vá precisar, Perfeito. mas para o longo prazo, para ele entender aquela demanda, eu percebi que precisa de mais esferas de comunicação. E essa esfera de comunicação, Lu, não tem assim, não tinha antes, sabe? Por mais que às vezes a consulta era ali 20 minutos, não conseguia ainda ter essa entrega toda, E outro né? fato, Nath, quando a gente fala dessa transição que você fez do convênio para o particular, é que o paciente do convênio, ele vai lá no convênio, que seja qual convênio for, e busca um cardiologista. Então ele vai em qualquer cardiologista, no caso, por acaso caiu com você. Agora as pessoas vão atrás da doutora Natália Camarão. E aí eu quero saber, essa é uma outra dor, uma outra dificuldade de nós, colegas médicos, como você faz para ser encontrada por esses pacientes? Como você se posiciona? E aí, quais foram as dificuldades desse momento de você se posicionar, de você se mostrar na rede social? Ou como que você faz para ser achada por esses pacientes? Que agora vão procurar a doutora Natália Camarão. E eu Ó, vou Lu, completar a a Mari quer pergunta. Eu vou falar. completar a pergunta. E quando você entendeu que o seu nome é a sua marca, que você entendeu que exatamente a doutora Natália Camarão era uma marca, que você precisaria comunicar isso, que é o que a gente fala tanto hoje sobre a construção do seu branding, da sua marca pessoal. Foi há pouco tempo que eu entendi isso. Tanto é que quando eu investi em marketing, eu investia ou em branding, que eu nem sabia o que era branding, na verdade. Eu Eu também investi em não, até 2 marketing. anos. Era da Clínica Cardiocor. Eu nem fazia nada na minha rede Do seu social, nome. nada. Aí eu fui entendendo na mentoria sobre essa questão do posicionamento. Falei, gente, mas espera lá, então realmente isso aqui é você falava muito isso. Instagram é instrumento de trabalho. Isso. Ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. E eu usava isso para qualquer coisa mesmo. Hum. E aí eu comecei a mudar e ser mais intencional. E hoje, assim, as pessoas têm lá na rede social a doutora Natália, elas têm mais fácil acesso a mim nos links, eu deixo tudo ali. E mais do que isso, eu tenho comunicado aquilo que eu quero, que eu gosto de falar. Lógico que não estou sendo uma pessoa robotizada, eu Perfeito. falo coisas do dia a dia, faço algumas brincadeiras, assim, mas como eu gosto muito de falar de cardiologia, medicina de estilo de vida, de mudanças, de coisas que acontecem no meu consultório, porque eu acho tão, assim, sensacional as coisas que eu vivo, acaba sendo uma comunicação que para mim faz sentido, sabe? Então hoje eu me posiciono com uma marca ali de um brand, né, voltado para medicina de estilo de vida, para essa visão que as pessoas que eu quero que tenham de mim, de acolhimento, de entrega, de responsabilidade, sabe, de eficiência também, não só
a gente vai abraçar e todo mundo chorar, e não é isso, mas ela vai entender que ela vai ter acolhida ali no meu consultório e vai ter, mais do que isso, uma jornada toda completa para se ela quiser mudar o seu estilo de vida, tá ali comigo. É isso, eu acho que a medicina do estilo de vida, ela entrega a jornada toda para o paciente. E é Uhum. isso que as pessoas estão buscando. E, Nath, agora eu tô te falando agora como a sua audiência ali. Eu acho que você está fazendo uma cardiologia de uma forma leve. Então, você consegue, quando a gente entende que a gente pode ser quem a gente é de verdade, comunicar a nossa abordagem, a rede social, que mesmo que há pouco tempo você tenha descoberto que ela é uma ferramenta de trabalho, ela também passa a ser leve. Porque quando a gente não tem essa clareza, a gente gasta uma energia tentando, mas o que dá certo, o que não dá? Cara, seja você. Seja você, mas também, ao mesmo tempo, seja intencional com o que eu quero comunicar, né? E aí, quando a gente vai ganhando essa confiança, por isso que a gente fala muito sobre autoconfiança, né? Os seus feitos na vida, elas vão cada vez vão te trazendo mais confiança. Para lá, eu fiz isso, deu certo. Uhum. A medicina do estilo de vida, ela trouxe para mim, na especialidade da nutrição, ferramentas com o paciente, abordagem, um repertório que antes não era só uma prescrição, algo solto. Então você está conseguindo fazer isso de uma forma muito clara, né? Mas respeitando a sua essência. Vamos falar, como que é a sua rede social, Nath? Fala aqui pro É, pessoal. doutora Natália Camarão. Doutora Natália Camarão. É, perfeito, eu concordo com a Mari, e é exatamente sobre isso que eu sempre falo. A gente tende a ver a rede social como lazer, mas no momento em que a gente encara a rede social como um instrumento profissional, e na verdade é um instrumento profissional gratuito, que você consegue atingir pessoas do mundo todo. Então, eu tenho pacientes de fora do Brasil que vêm pela rede social, e uma coisa que você faz muito bem, Nath, e você até questionou, mas eu sempre fui engraçada. Eu gosto de fazer piada no meu ambiente social. E eu quero passar uma imagem de uma cardiologista séria. Essas duas coisas podem ser conectadas e você conecta isso muito bem. E é muito importante que a pessoa, quando chegar no seu consultório, sentar na sua frente, ela veja a mesma doutora Natália Camarão que ela seguiu Encontrou e no que ela show viu. El Chan. Não, né? Não. Que ela seguiu e que ela viu na rede social, porque essa coerência que a Mari falou deixa tudo mais leve. Às vezes as pessoas questionam, mas é chato, tem que postar todo dia, eu não gosto de rede social. Mas quando você consegue fazer com leveza, fica É, natural, né? nossa, quando eu entendi isso, mudou tudo, assim, ficou muito. Eu quase chorava quando falava desse Eu negócio de lembro. comunicação no Instagram, como é que eu faço? Ai, não sei, será que eu faço isso? Ai, ixi, agora quando eu acho que tá bem fluido, assim, e tá bom. E tem momentos que faz sentido tal coisa, não faz, mas eu não tô mais ambivalente sobre isso, eu tô E a super feliz. repetição também, né? A gente vai É. depois conversar com um psiquiatra, ele vai falar sobre isso, mas tudo que você passa a fazer vai se tornando natural. Mas se eu Uhum. tenho se a rede social não é essa forma que eu enxergo, né? De ser uma ferramenta de trabalho, e eu fico mais de não vou nunca me naturalizar com aquilo, né? É, Então a gente se expor é importante. e eu tinha um medo, assim, de coisas assim, tipo, mas o que que o paciente vai achar de mim se eu fizer alguma piada? E, tipo, gente, a gente não é robô, né? Todo mundo sabe que nós temos as nossas características pessoais. A minha característica pessoal, às vezes, é brincar. Eu não brinco todo o tempo, mas, assim, quando eu tô num ambiente descontraído, vocês sabem que eu sou brincalhona pra caramba. Tem a gente ali que já falou, você é. É sobre isso. E hoje, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Nath, a produção de conteúdo, ela é uma das melhores formas de prospecção de pacientes, porque eu tenho certeza que foi o tempo que o médico abriu seu consultório, né, e garantia uma agenda cheia, ou até mesmo, eu e a Lu, a gente fala muito isso, a gente não quer uma agenda cheia, a gente quer uma agenda qualificada, a gente quer uma agenda com pacientes que valorizam o que a gente entrega, estão, né, dispostos, tem ali, a gente está comunicando com aquele paciente, mas não é sobre atender de 8 da manhã às 8 da noite, é uma agenda qualificada. Só que a produção de conteúdo, ela passa a ser uma ótima forma, um último funil de prospecção. Então, você sente que após, quando você começou a se comunicar, isso também reverteu para o consultório? Sim, bastante, até oportunidade de uma fala em alguns eventos, sabe? Porque as pessoas já sabem que eu falo daquilo, Isso, então eles me convidam para falar daquilo. perfeito. É questão de pacientes que estão preocupados com a parte cardíaca, mas são jovens e que às vezes não querem aquela demanda rápida de alguns profissionais, quer ser escutado, quer ser validado. Muitas mulheres que querem ser validadas da sua dor. Não achar que tudo é piti, tudo é ansiedade, porque apesar de eu acolher, eu também entendo que, por ter essa questão da ciência, do estudo, que existe hoje
toda uma mudança no paradigma das doenças cardiovasculares. Antigamente, quem infartava, 50 anos para cima. Hoje, não, você vai lá no hospital, tem gente de 35 infartadaço ali. Uhum. Então, a gente tem que também procurar mapear isso para saber quem é se esse paciente, separar o joio do trigo. É só uma ansiedade mesmo? Esse paciente está sob esse estresse apenas? Ou é uma questão mais, né, física, no sentido de que esse paciente tem uma patologia? Então, apesar de ter essa abordagem, eu vou também pesquisar tudo para saber se não é nada que a gente precisa se preocupar. Então, eu me preocupo muito com essas questões, sabe? Perfeito. E agora, Nath, a gente está se encaminhando para o final. Ah, Infelizmente, pena. foi muito valioso essa troca, aprender com você, porque aqui a gente aprendeu hoje. E aí eu queria que você deixasse um recado para os cardiologistas que estão agora sendo inseridos no mercado de trabalho, dessa Natália de alguns anos atrás, quando você olha para ela, o que que você gostaria que ela enxergasse, que hoje você enxerga, que hoje você tem clareza? Para talvez, e na verdade, assim, poder encurtar algum processo Isso. para eles, poder facilitar algum processo que você passou e que você achava que você você não precisaria ter passado se alguém tivesse te dado esse conselho que você pode deixar hoje. Bom, o que eu falaria para os novos cardiologistas aí é que escute a voz da sua jornada, faça a sua jornada fazer sentido na sua vida. E não procurar conselhos em quem às vezes não produz, ou em quem às vezes não entende o seu propósito, porque aquela pessoa ela não está ali vivenciando o seu desejo, o seu propósito, ela tem os dela. E isso pode fazer com que isso te desanime, mas se você tem claro o que você quer, se coloque em ambientes que por mais que ninguém fale: "Ai, vai lá", vá, porque se aquilo faz sentido para sua jornada, para o seu desejo, é interessante. E as referências, né, Nath? Muito cuidado com as referências que a gente tem. Sim. Porque quando eu tenho referências que me inspiram, que me fazem acelerar, que me fazem despertar, porque muitas vezes o que a gente precisa é alguém para nos encorajar. É verdade, é isso. É. E se você pudesse olhar para a Natália lá Ixi. atrás e dizer para ela, olhar para ela, porque a gente esquece de valorizar. Eu sei que você tem isso, mas se você pudesse olhar para a Natália lá de trás, o que você falaria para ela? Eu ia falar para ela não, esmorecer em nenhum momento que, todo sacrifício vale a pena, e não é só questão financeira, é por uma questão também de valores pessoais, tudo vai valer a pena. Ai, até me E arrepiei hoje aqui, que você linda. considera que você está vivendo o que você sempre sonhou lá atrás. Sim, não posso É falar mais isso. que isso, senão eu vou me emocionar, mas sim, eu tô Você muito feliz. entende? Você olhar para trás, você está vivendo hoje o que a Natália Sim, lá de trás sonhou em viver. Então, é. valorize mesmo essa sua jornada, sinta muito orgulho, contemple muito isso, porque a sua trajetória é uma inspiração para muitos cardiologistas, Nath. Parabéns, Nath. Obrigada, E, gente. de novo, obrigada, viu, por ter aceitado. Essa troca foi muito Foi rica. mesmo. E eu saio daqui, assim, inspirada pela sua jornada. Coração Parabéns. quentinho. Ah, Obrigada, obrigada. Nath. Obrigada. Obrigada, obrigada. Gente, olha, esse então Eu que foi agradeço. nosso episódio muito especial. E se inscreva aqui no podcast para você receber as notificações e participar aqui desse ambiente. Porque, na verdade, isso aqui é um clube de negócios, né, Lu? Para que essas histórias, essas jornadas, elas possam inspirar e para que você saia ali do óbvio, muitas vezes, e passe a olhar a área de saúde como empreendedorismo e quanto a gente pode fazer diferente. É isso.